Querido Pai, nós louvamos o Teu precioso nome nesta noite e queremos em oração expressar o desejo de sermos abençoados com a Tua palavra nesta noite. Sem o auxílio do Teu Espírito Santo, não chegaremos a nenhum lugar. Poderão haver pessoas emocionadas, mas não haverá uma verdadeira edificação espiritual. Nós precisamos da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, no precioso nome de Jesus. Quero aproveitar que vocês estão em pé para ler a Escritura em Romanos 12, a mesma Escritura escolhida pelo pastor Febrônio hoje pela manhã para a escola dominical, a mensagem da escola dominical. Verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, com qual propósito, com qual finalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você fizer isso, não estará experimentando ou caminhando na vontade permissiva de Deus, mas você vai experimentar a sua boa e perfeita vontade. É o que todos nós aqui desejamos. Amém? Podem sentar. Como o pastor Febrônio falou, quarta-feira nós fomos pegos de surpresa e trouxemos uma meditação e hoje nós vamos abordar o mesmo assunto. Meu tema, o título da minha mensagem é neuroassociações. Eu já vou definir essa palavra. Isso tem a ver com a renovação da nossa mente. O fruto disso é poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se vocês notam a expressão experimentar, ela é bem profunda. Balaão chegou ao ponto de conhecer a vontade perfeita de Deus, mas ele não experimentou. Que Deus disse, não vá. Aquilo era a vontade perfeita. Mas ele pegou o caminho da vontade permissiva e acabou não experimentando, provando, alcançando todas aqueles benefícios e bênçãos que há quando alguém caminha, conhece e caminha, experimenta a vontade perfeita de Deus. Hoje pela manhã, na palavra que ouvimos, ficou muito claro para mim essa parte humana que muitas vezes falta, né? Existem coisas que você tem que fazer e Deus não fará por você.
Tem coisas que você deve fazer. Não, eu vou escovar os dentes na hora que Deus, se Deus vier a amarrar os meus tênis, isso nunca vai acontecer. São coisas que você tem que fazer. E quando eu ouvia a mensagem nesta manhã, veio aquela escritura na minha mente, em Gênesis capítulo 2, verso 5, onde Deus já tinha feito a parte dele, criou os céus, a terra, a vegetação, os animais, tudo. Mas a Bíblia diz assim: não havia homem para lavrar a terra, quer dizer, faltava a parte humana para completar a coisa. Todo milagre, ele tem essas duas partes, a humana e a divina. Todo milagre na Bíblia, ele acontece quando as duas partes agem. Você não pode fazer a parte que corresponde a Deus, e Deus não vai fazer, mesmo que ele pode, mas ele não vai fazer a parte que corresponde a você fazer. Por exemplo, os israelitas não podiam derrubar as muralhas de Jericó, mas podiam dar 13 voltas ao redor. E só depois que o homem faz a parte dele, é que Deus faz a sua parte. E a parte humana, ela ativa a parte divina. Quando o homem faz a sua parte, isso compromete a Deus. Faz com que Deus venha para fazer a parte dele. Marta não podia ressuscitar Lázaro, mas podia tirar a pedra. Sempre há uma parte humana, e a parte humana sempre precede a parte divina. Naamã não podia se libertar da sua lepra, mas podia mergulhar 7 vezes. E quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. E disso se trata essa pequena mensagem. Não pode, como no Éden, faltar a parte humana. Deus quer te abençoar. Deus quer se derramar sobre a tua vida, teu lar, etc. Mas se você não fizer a sua parte, você não fizer a parte que te corresponde, você vai ficar esperando, e esperando, e esperando, e esperando, e nada vai acontecer. Mas quando essas duas partes entram em ação, milagres acontecem. Muralhas caem por terra, lepra vai embora, mortos ressuscitam. Você vê isso por toda a Bíblia, né? Você não pode curar uma pessoa, mas você pode impor as mãos. Marcos 16. Sempre há algo que você deve fazer e tem que fazer, e então as coisas, a parte de Deus está garantida. Garanta a sua parte também, né? A Bíblia diz: tudo que ligardes aonde primeiro? Na terra. Está vendo? O movimento, a ação divina é precedida pela ação humana. Se a terra liga, o céu liga. Se a terra desliga, o céu desliga. Se a terra não faz nada, haverá problemas. Ele diz ali no livro de Ezequiel, se não me engano, diz: procurei um homem que ficasse na brecha, não achei e tive que destruir a nação. Se nós falharmos em fazer a nossa parte. O que são neuroassociações? Como a própria palavra diz, são associações que acontecem em nosso cérebro, quando certos eventos exteriores despertam estados emocionais, certos estados emocionais. Um exemplo: você está na rua, caminhando na rua, ou numa rodoviária, num aeroporto, algum lugar, e de repente alguém passa por você, e você sente aquele perfume, e esse perfume te faz lembrar de algo lá da infância. Houve uma
uma associação que aconteceu ali. Te leva, desperta, né, um certo estado emocional, você vai lá no passado. Ou um cheiro, ou alguma coisa, né, uma música, pode ser uma música, aquilo te faz lembrar de algo ou de alguém, desperta em você um sentimento passado. E esse mecanismo mental, ele tem uma base. Ele funciona nestas duas bases, dor e prazer. É um mecanismo de sobrevivência até. Nós somos controlados por essas duas forças, dor e prazer. Nós procuramos evitar tudo aquilo que irá nos causar dor e nós aceitamos e nos aproximamos de tudo aquilo que nos fará obter alguma forma de prazer. E este procurar evitar a dor e aproximar-se do prazer, ou de algo que vai nos trazer alguma forma ou espécie de prazer, irá afetar o nosso comportamento. Nós reagimos de maneira instintiva, porque aqui há uma coisa que eu quero que você entenda. Nós reagimos de maneira instintiva à dor e ao prazer. Nós somos criaturas mais da emoção que da lógica. Você acha que se um pitbull atacasse a tua filhinha, você ia fazer cálculos e pensar nos dentes dele e na mordida dele e que ele é um cão bravo e que você acha que você faria esses cálculos? Nunca. Você iria para cima daquele cachorro e você não pensaria em nada, se ele pode te matar, se ele é mais forte, se ele é forte, se ele é um cão assassino, nada, na fama dele, nada. Porque nós somos criaturas mais da emoção que da lógica. Às vezes, as pessoas dizem assim: você não tem que sentir nada. Sempre você sente alguma coisa. Não, você não tem que sentir nada, você tem que crer. Irmão, o que é fé, senão um sentimento de certeza? Irmão, o que são sentidos? Não é para sentir? Sentido do paladar, sentido do tato, sentido. A própria palavra diz que é para sentir. E a fé é chamada pelo irmão Branham de quê? Super sentido. Então, você não pode escapar da emoção, do sentir, do sentimento, porque nós somos criaturas de emoção mais do que de lógica. Em termos intelectuais, nós podemos acreditar, ou as pessoas podem acreditar que comer certas comidas faz mal, beber coca faz mal, fumar faz mal. Mas eu pergunto, por que, apesar disso, de todo esse conhecimento, as pessoas continuam consumindo essas coisas? É porque essas coisas, dentro delas, estão associadas a alguma espécie de prazer. E nós somos criaturas que grudamos naquilo que nos traz prazer e nos afastamos daquilo que nos causa alguma espécie de dor. Você fala com um fumante e ele diz assim: não, eu tenho que largar esse vício. É uma coisa horrível.
já não suporto mais, eu sei que faz mal, por que não larga então? Compreende? Intelectualmente ele sabe. Na mente, ele sabe que faz mal, ele sabe tudo isso. Mas ele tem uma ligação emocional. E aqui é uma coisa tremenda, porque se nós analisarmos como se forma um hábito, existem em nosso cérebro as chamadas trilhas neurais, e quando o início de um hábito é assim, é como um fio, um pequeno fiozinho. Você faz aquilo a primeira vez, seja um hábito bom ou um hábito ruim, né? Existem bons hábitos. Daniel tinha um bom hábito de orar 3 vezes por dia, né? Davi também. Você pode ter bons hábitos, né? De leituras, de oração, de tanta coisa boa. Mas analisando aqui o hábito ruim, o mau hábito. Você faz aquilo a primeira vez e no seu cérebro cria-se uma ponte, cria-se uma pequena base para essa ação. Um pequeno fiozinho nasce. Então você faz a segunda vez aquilo e aí aparece mais outro fiozinho. Gostei muito da comparação que o pastor Febroni fez como fiozinho de eletricidade. Dentro dele não está cheio de fiozinhos. Bom, é mais ou menos isso. Terceira vez, 10ª vez, 20ª vez que você faz aquilo, mais outros fiozinhos começam a aparecer. De repente você tem um cabo. Isso é uma coisa biológica. Isso quer dizer que um fumante, e todo fumante tem o seu ritualzinho, ele levanta de manhã, escova os dentes, pega uma chaleira, põe um pouco d'água para café ou chimarrão e acende o cigarro. Todo fumante tem um ritualzinho. De tanto fazer isso uma e outra vez, os fiozinhos vão aparecendo e aquele hábito vai se fortalecendo. Quando aquilo chega num nível de cabo, e já não é somente um fiozinho fininho, aquele comportamento fica automatizado. Quando vê, a pessoa já fez. Quando vê, já está com um cigarro entre os dedos. É a mesma coisa que aprender a dirigir. No começo, você lembra quando começou as primeiras vezes? Fulano, não me fala. Tenso, extremadamente tenso. Por quê? Estava a nível de consciência, mas e você só ali, embreagem e o acelerador, e parecia mais um cavalo que um carro, né? Não, soltou muito rápido a embreagem. E você dizia, será que eu vou aprender a dirigir algum dia? Mas você repetiu aquilo uma e outra vez, e aquilo ficou automatizado. Hoje você dirige com toda a naturalidade. Fica automatizado, ele vai para um nível subconsciente. É o mesmo que caminhar. Você não faz assim, ó, perna direita, e agora, deixa eu ver, perna esquerda, e agora, mais à direita. Não existe isso. De tanto que os passos foram dados, aquela mesma ação foi feita uma e outra vez, automatizou. E está agora a nível subconsciente, e você faz aquilo com toda a naturalidade. Quando cai na subconsciência, vem a naturalidade. Então, o que nós temos que compreender é que a ligação que um fumante tem com seu vício, por exemplo, não é apenas virtual. Por que não larga aquele vício? Por que não deixa de lado aquele vício? A ligação que o fumante tem, o fumante é o exemplo que eu estou dando. Você pode aplicar a muitas outras coisas. Mas a ligação que ele tem com o vício não é apenas virtual, ela é também biológica. Ele criou com a repetição um caminho neural em seu cérebro. E a boa notícia é esta: se você não usar essa trilha, se você não usar mais esse caminho, ele vai atrofiar.
e você pode criar novos hábitos. Por isso, é importante conhecer estas coisas. Por quê? Quando uma pessoa está deprimida, ou você está deprimido, a pergunta certa não é, por que você está deprimido? Porque a resposta, o que te deprime, é o que menos importa. Presta atenção. Por que você está, estou deprimido porque perdi o emprego, estou deprimido porque isto, estou deprimido porque perdi dinheiro, estou deprimido porque meu relacionamento não anda bem. O que menos importa é por que você está deprimido. A pergunta é, como você se deprime? Qual é o caminhozinho que você pega cada vez que chega nesse estado emocional de depressão? Se você compreender estas coisas, você pode trabalhar as suas fraquezas. É como dizia o pastor Febroni hoje, não é a libertação, não é que Deus vai vir de uma maneira mágica e coisa. Não, você tem que trabalhar essa fraqueza. E se você entender como as coisas funcionam, e se você tiver essa munição e esse entendimento, vai ser bem mais fácil para você superar maus hábitos, pecados, coisas erradas em sua vida. Então, veja, o início de um hábito é como um fiozinho. Mombrana fala, só que em relação à outra vida, né? A passagem para a outra vida. Começa com um fiozinho, na mensagem de adoção, né? Fiozinho, depois vira um riachinho, depois vira um riacho, depois vira um rio, depois vira um mar, depois vira um oceano. E é assim. Começa, é como um fio. E cada vez que repetimos aquilo, o ato reforça o fio. E acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e ação. Veja bem, isto aqui é tão importante que Paulo diz, você pode alcançar uma transformação. Quem que não quer alcançar transformação aqui? Mudança. Diz, e você pode alcançá-lo pela renovação da sua mente. Isso te levará a experimentar a perfeita vontade de Deus, que é outro desejo dos cristãos. Nenhum cristão deseja caminhar na vontade permissiva. Nós queremos não somente conhecer como Balaão, mas mais do que ele, experimentar, provar, andar na perfeita vontade de Deus. Então, veja bem aqui, nós somos não tanto guiados pelo que sabemos intelectualmente, mas sim pela maneira que aprendemos a associar dor e prazer em nosso sistema nervoso. Tem coisas que você até hoje está patinando ali e não consegue vencer naquela determinada área, porque eu tenho a certeza que de alguma forma esse pecado, essa fraqueza, isso que você está praticando e que te condena e que você não acha certo e que você já orou a respeito disso, mas não conseguiu até hoje vitória, de alguma forma isso está associado a alguma forma de prazer dentro de você. E enquanto essa associação permanecer, você não se liberta disso, porque sempre será atrativo, sempre vai te puxar. Mas nós temos o poder, com a ajuda de Deus, temos todas as ferramentas para mudar essas associações e criar novos caminhos neurais, renovar a nossa mente e viver aquela vida que Deus quer que vivamos. Então, embora
preferíssemos acreditar que é o nosso intelecto que nos guia, são nossas emoções, as sensações que vinculamos aos nossos pensamentos. Se aquilo te causa prazer, mesmo que você saiba que é uma coisa ruim, que vai prejudicar a tua saúde, mas por que você não se separa disso? Por que você não para? Porque há uma ligação a nível emocional entre você e essa coisa. Você tem que mudar essa associação, e não existe nada melhor para essa mudança do que isto aqui, ó. Este livro. Eu vou te explicar como. Eu vou te explicar como funciona e vou te explicar como fazer para mudar essas associações internas. Se você não vincular dor a esse comportamento antigo que você quer largar, você nunca irá largar. E se você não vincular prazer a esse novo comportamento que você quer alcançar, você nunca vai alcançar. E nós devemos julgar desta forma: dor e prazer a curto prazo, dor e prazer a longo prazo. Se você tem dor a curto prazo, mas os maiores prazeres a longo prazo, é isso que você deve escolher. E se você tem o prazer a curto prazo, mas a dor a longo prazo, cuide-se disso. Vou te dar um exemplo. Um adultério, ele pode dar a uma pessoa um prazer a curto prazo, mas a longo prazo, aquilo é uma marca horrível, que não sai, é uma nódoa que não sai. Eu disse quarta-feira, até se aquele pregador que teve essa queda moral, vamos supor que continua pregando, né? E tem um filho, e esse filho se torna também um trovão, um pregador tremendo. E vamos supor que esse filho está na plataforma pregando, então alguém comenta lá e diz assim: uau, mas que moço abençoado esse! É um trovão, como que ele é usado nas mãos de Deus? Aí o outro comenta assim: que Deus o guarde, né, para ele não cair no mesmo problema do pai. Até para fazer um elogio, essa mancha é relembrada. É horrível. Enquanto o adultério e coisas semelhantes estiverem associadas em nossa mente a alguma forma de prazer, nós não vamos vencer aquilo. Porque isso é algo instintivo, é básico. É como você brigar com um pitbull para salvar a sua filhinha. Não é uma coisa de lógica, é algo mais forte. Está em níveis primitivos. Dor e prazer é questão de sobrevivência. É o mais básico, é a parte mais básica e fundamental do nosso cérebro. Não tem como fugir. É uma coisa fortíssima. Mesmo que você tentasse dizer, não, eu não acredito nisso, tenta. Não, eu não acredito nisso, eu acho que isso não é bem assim, então tenta. Depois a gente conversa, meu amigo. Não tem como fugir, isso aqui é a mão de Deus que fez assim. Você tem que aprender a trabalhar com isso. Com a Bíblia, com a oração, com o Espírito Santo. E trabalhar nessas bases. Paulo falou isso, renova a tua mente. Aí você se transforma. Olha que coisa tremenda. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar de maneira mais profunda as coisas de Deus. Por quê? Porque se nós estivermos cheios de lixo na nossa mente, como dizia o pastor hoje, fantasias, pensamentos impuros, imaginações erradas, horríveis, como é que Deus vai fluir em uma mente assim?
Mas se você começar a se santificar, se limpar, se libertar de hábitos pecaminosos, de coisas erradas, e Senhor, aqui estou eu, e Senhor, usa-me, Senhor, aqui estou eu, e se santificando para Deus, o que será que pode acontecer? É lógico. O adultério pode trazer um prazer a curto prazo, mas a dor, ela é a longo prazo. Por outro lado, emagrecer. E por falar em emagrecer, que felicidade. Irmão, eu estou usando gravata de novo. 6 quilos. Fazendo isso aqui que eu estou ensinando para vocês. E ainda tenho um pouquinho mais para baixar. Eu já não aguentava mais. E eu tinha um incentivo em casa que vocês nem imaginam. Eu dizia, Laine, você viu que a minha barriga baixou? Ela diz, vi, está chegando no joelho. Não, mas imagina a força que eu tinha. O incentivo. E tentava, mas a comida, o emagrecer, irmão, é tão bom fazer assim com o dedinho aqui, ó, e abotoar esse botãozinho aqui, é muito bom. Depois de meses, eu vim hoje na escola dominical de gravata, dizia, pastor, não usa mais gravata, não é que eu não queria usar, eu não podia usar. Nenhuma das minhas camisas. Irmão, aí, o que é que aconteceu? Até que eu não associei o comer excessivamente a uma coisa ruim, meu corpo não emagreceu. Isso aqui é prático. Você pode usar para qualquer coisa. Se dentro de você o emagrecer está associado a um sacrifício, à privação de tudo que você gosta, você nunca vai emagrecer. Você pode tomar o que você quiser, fazer o que você quiser, não vai adiantar. Por quê? Porque por que você não toma, não, sempre é na segunda-feira que vem a dieta, você já reparou isso? Não, mas eu sei que o irmão não pode, hoje, pode servir aí, irmão, que hoje eu vou comer porque amanhã eu começo a minha dieta. Aí amanhã, próxima segunda, tô aí. Nunca. Por quê? Aí surge a procrastinação. Eu demorei um mês para memorizar essa palavra aqui. Procrastinação, o que é procrastinar? É adiar. Você vai sempre adiando. Por que você adia as coisas? Por quê? Por que nós adiamos as coisas? Por quê? Porque pensamos que agir naquele momento vai ser mais doloroso que não agir. Se você for sensível, se você prestar atenção, presta atenção agora, hoje, amanhã, durante a semana, quando você não está animado para fazer algo, pode saber que você está associando esse algo a alguma espécie de dor. E por isso você vai adiando, e adiando. E até você não mudar essa associação, você vai ficar adiando, procrastinando. Às vezes, o processo se reverte, né? Você adia tanto que o ficar adiando por mais tempo se torna mais doloroso do que agir, e aí o processo reverte.
Mas vamos aqui. Se o emagrecer, no exemplo que eu estou dando, não estiver associado a eu vou ficar mais saudável, vou ter mais energia, vou ficar mais bonito, magro, você não vai emagrecer. É assim que funciona. Porque o emagrecer está associado a alguma espécie de dor dentro de ti. Eu vou me privar de alguns alimentos que eu gosto. Eu vou sentir umas pontadas de fome. Aí o que você faz? Você não encara uma dor a curto prazo e acaba encarando uma dor a longo prazo, meses e anos com esse excesso de peso. Esse é o problema. Compreende? Irmão, deixa eu dizer, isso aqui são palavras do irmão Brana, só no reino animal gordo é bonito. Na raça humana, não. Porco gordo é bonito, boi gordo é bonito, ovelha gorda é bonita, mas na raça humana, não. Agora, você vê, irmão, eu estou falando essas coisas, mas eu passei por isso aí, eu não conseguia diminuir o peso. Estava associado a alguma espécie de dor, eu ia passar fome, me privar de certas coisas, aí ficava aguentando aquela barriga, aquela melancia, por meses e meses e meses e meses. Mas é assim, irmão. Uma frase que eu li esses dias me chocou. Ele diz, nós estamos cavando nossas próprias sepulturas com nossos próprios dentes. Não. Mas essa expressão é forte. Estamos cavando nossas sepulturas com os nossos dentes. Mas essa situação, essa condição não vai mudar enquanto emagrecer estiver associado a alguma espécie de dor. Quando você associar o emagrecer a uma forma de prazer, que você vai se sentir melhor, vai estar mais ágil, vai estar mais saudável, vai ficar mais bonito, aí as coisas vão começar a mudar. Vão começar a mudar. Olha, começa assim, por faça as pazes com o corpo que você tem, para que você possa alcançar o corpo que você quer. Estava falando para os jovens hoje, sobre uma senhora que foi convidada por um palestrante para subir ao palco. E ela era muito bonita, mas era gorda. Muito gorda. Mas muito encantadora, muito bonita. Havia um espelho enorme e o palestrante disse, quando você olha no espelho, o que você vê? Ela olhou assim, disse, uma porca gorda. Presta atenção, irmão. Olha o que o palestrante disse. Presta atenção. Você sabe a escritura, Mateus 7,12, onde Jesus fala assim, não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. O foco está nos outros, né? Na escritura. Este palestrante levou o foco em outra direção. Aí disse para aquela mulher assim, se você estivesse andando na rua e alguém, um estranho, olhasse para você na rua, uma pessoa que você não conhece e disse, meu Deus, mas você parece uma porca gorda. O que você faria? Disse, eu saía no tapa com ele.
Aí ele disse assim: então por que você fala isso de si mesma? Não faça a você o que você não desejaria que os outros fizessem a você. Se você não gostaria que alguém te chamasse de porca gorda, não chame a si mesma de porca gorda. Faça as pazes com o seu corpo, o corpo que você tem, antes de alcançar o corpo que você quer. São associações. Essas coisas nós precisamos entender, irmãos. Olha aqui, o maior motivador, o que é mais forte para nós, humanos, ganhar prazer ou evitar a dor? Sempre vai ser evitar a dor. Sempre. Se você, o que você acha que é mais forte? Você se empenhar e trabalhar e se esforçar por alcançar R$1 milhão, por esse prazer, ou você tem R$1 milhão e você faz de tudo para evitar a dor de perder esse 100 mil. Claro que é evitar a dor de perder o que você já tem. E quando duas dores estão degladiando aí dentro de você, a dor maior sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Eu contei quarta-feira o caso de um irmão ali em Porto Alegre. Ele, antes de ser um cristão, fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu perguntei para ele, domingo passado, por que você fumava, irmão? Eu me sentia mais completo, me sentia mais homem. Eu me sentia como que, senão eu ia me sentir inferior aos meus amigos. Você vê que o cigarro estava associado a alguma espécie de satisfação, de prazer. Você compreende que coisa tremenda nós estamos meditando nesta noite? O que aconteceu? Aos 25 anos ele foi parar nas mãos do médico. O médico disse assim: fulano, ou você larga o cigarro, ou você não chega aos 30. Ele disse assim: então eu largo. Isso foi uma coisa que eu sempre me perguntei: como ímpios conseguem se libertar de vícios e coisas? Às vezes crente não consegue se libertar de algumas coisas, né, de vícios e coisas. É justamente por causa disso que estamos estudando. Porque quando o médico disse: você vai morrer, você não vai chegar aos 30, a associação que ele fez com o cigarro mudou. Ele já, depois da conversa com o médico, já não estava associando mais cigarro a alguma espécie de satisfação ou prazer. Agora a associação ficou desta forma: cigarro igual morte prematura. Então ele nunca mais colocou um cigarro na boca. E se você, com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito Santo, com a Bíblia Sagrada, conseguir esta renovação mental, você alcançará uma transformação. A tua vida vai mudar. As coisas vão começar a mudar. Você vai se sentir santo. Você vai se sentir um homem santo, poderoso. Um cristão sem essa consciência cheia de acusações por coisas erradas que são praticadas. Dentro da mente dele, a associação mudou. Ele já não podia mais associar cigarro a alguma espécie de satisfação ou prazer. Ele agora associou o cigarro à morte prematura, a algo muito doloroso. E quando essa associação aconteceu, a libertação aconteceu. Trabalha a tua fraqueza. É possível, apesar de ser uma coisa biológica, e uma coisa biológica, é possível mudar. E o caminho é
alterar essa associação interna, se você não alterar, se você não trabalhar. Esses dias atrás eu vi uma cena assim, uma audiência de pessoas que tinham excesso de peso. Então ali estava uma enorme tela. E apareceu na tela um sorvete. E a audiência fez assim. E aquelas pessoas gordinhas olhavam. E aí, de repente, uma cobertura de chocolate assim por cima. E elas ficaram extasiadas. Aí a imagem foi descendo, irmão, foi descendo, e ela estava quase desmaiando. E foi descendo, quando chegou lá embaixo, um monte de larvas se contorcendo. A maioria falou, mudou. O prazer agora se transformou em nojo. Aquele monte de larva assim, se contorcendo, e subindo e descendo. Você tem que trabalhar mais ou menos assim, essa associação. Faça-o com a Bíblia. Olha, se você não mudar essa associação primeiro, você vai se auto-sabotar. Você vai ter a infelicidade de tentar e fracassar, e tentar de novo, e fracassar, e tentar de novo, e fracassar. E o diabo poderá erguer dentro de você uma fortaleza mental. E sabe o que é uma fortaleza mental? Paulo disse, derrubando fortalezas, mentais. É quando o diabo te leva a um estado de desesperança e você diz assim, eu sou assim, não tem jeito. Isso aí é o diabo, porque tem jeito sim. Para Deus, tudo é possível, irmão. E você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. É possível, só que, como você não sabe como fazer, olha, vou te dizer uma coisa, quando algo não está funcionando na tua vida, não desista. Não desista. Simplesmente reaja desta forma assim, olha, eu não estou conseguindo porque eu ignoro algo, só isso. No momento que eu achar o segredo, a chave para isso, eu vou vencer nesta área, é só isso. Eu ignoro algo. Mas no momento que eu souber, que eu achar a chave, eu abro essa porta. Se uma porta tem uma determinada chave, se essa chave, não sou eu que abro a porta, é a chave. Se eu tenho a chave certa, eu abro a porta. Se eu passo essa chave para você, o que vai acontecer? Se você quiser abrir a porta, ela vai abrir para você também. Porque você tem a chave certa. É isso. E Deus, o irmão Branco pregou isso, a chave para a porta. E Deus nos deixou a chave. Deus nos deixou o Espírito Santo. Deus nos deixou ministérios para que nos ensinem como fazer as coisas. Para que nos instruam. Aí, se você passar essa chave para outra mão, com essa outra mão, com essa outra pessoa, vai funcionar também. Porque é a chave certa, é a maneira certa. Amém? Amém? Então, veja. Aqui é uma coisa. Você já notou como a publicidade funciona? O irmão Brana fala um pouco sobre isto na mensagem Religião Híbrida, bem no comecinho, sobre cartazes que estão na beira da estrada. Depois você vê na mensagem.
Eu nunca entendi o que tem a ver mulher nua com pneu. Nunca. Digo, vai fazer uma propaganda de um pneu e aparece uma mulher nua, as pernas de fora, toda sedutora. Digo, não entendi. Vai fazer uma propaganda chinelo havaiana. Aí aparece uma mulher com pernas de fora, sensual. Está lá no pé. Por quê? Justamente por causa disto. São neuroassociações. Por quê? A mulher aparece, o homem se liga com o quê? Um objeto de prazer. Prazer. Por alguns segundos, desperta, ativa o prazer. Depois ele vem com o produtinho deles lá. Chinelo havaiana. Coisa ali, pneu, não sei do que lá. Aí repete isso uma e outra vez. 30 segundos, mas uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Com o tempo, com o passar do tempo, teu cérebro começa a transferir o prazer. O cérebro do homem começa a transferir o prazer que ele sente pela mulher para o produto. Essa é a jogada. Esse é o poder da propaganda. Aí ele começa a associar prazer ao produto que eles querem vender e vão e compram. Você tem que aprender a fazer essas propagandas também certinhas, com a palavra de Deus aí na sua cabeça. É assim que funciona. E você notou que as tentações, elas vêm em forma de imagens, muitas vezes. A maioria das vezes, pode às vezes vir como uma voz, alguma coisa assim, mas a maioria das vezes é como, mexe com a tua imaginação. A parte direita do cérebro, que é a parte da imaginação, é a parte da criatividade, é a parte da artes, pintura, música, né? Parte direita, a parte esquerda é da matemática, da lógica, dos números. E a parte direita, ela é mais forte que a parte esquerda. Vamos dizer assim, como o seu braço. Você tem 2 braços, são 2 braços humanos, mas você tem mais habilidade com o direito, no caso, se você é destro. Você escreve melhor com o direito, você tem mais força com o direito, é mais forte o lado direito. É mais ou menos assim. Agora, o que acontece? A imaginação é uma coisa muito forte. É mais forte do que a força de vontade. Quando imaginação e força de vontade estão em luta, a imaginação sempre vence. E olha aqui. O lado esquerdo é aquele que presta atenção na letra da música. O lado direito na melodia. Quando junta essas duas coisas, é por isso que você aprende, é mais fácil aprender um hino do que decorar uma carta, por exemplo, porque tem a música. Tem a música. E olha só, as tentações, sabendo o diabo, sabendo dessa força, desse lado esquerdo, da força das imagens, geralmente as tentações, olha, tudo é assim, um adultério é cometido primeiro com a mente, depois com o corpo. A mente vai primeiro. O irmão Brana fala isso na mensagem, a palavra falada semente original. Diz que Eva engravidou primeiro no ventre da mente, antes de engravidar no ventre físico. O ladrão, ele faz o roubo todo na mente. Ele está passando ali, aquela porta está aberta, tem ali um aparelho de som, e ele olha e ele faz o roubo na mente primeiro. Não tem ninguém, eu posso negociar com um fulano, posso vender por tanto, vou fazer uma grana assim, assim. Ele faz todo o roubo na mente primeiro, depois o corpo acompanha.
É assim. O adultério, Jesus falou em Mateus 5 que é assim também. É na mente. Então, você precisa, quando o diabo joga certas imagens e estimula a tua imaginação, você precisa resistir essas imagens com outras imagens, usando essa mesma parte, esse lado direito do seu cérebro, vamos dizer assim. Por isso a Bíblia, e eu vou te mostrar algumas coisas interessantes aqui, antes de finalizar. A Bíblia tem essas associações. Jesus fala assim: minhas ovelhas. Ele quer estimular Abraão, a fé de Abraão, diz: sai da tua tenda, olha para cima, quero que você associe essas estrelas aí com a tua descendência, assim será a tua descendência. Essas associações são bíblicas. Essas associações são bíblicas. São quadros, são símbolos. E olha aqui. Abra a Bíblia aqui em Provérbios 7. Provérbios 7, 22 e 23. Falando sobre o adultério, Salomão fala da seguinte forma, no verso 22 e 23, ele diz assim: e ele, falando sobre esse jovem que foi seduzido por essa mulher, aqui da história, né, de Provérbios 7, e ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro. Se um adultério na cabeça de uma pessoa está associada ao prazer, ela nunca vai deixar de cometê-lo. Mas olha a associação que Deus quer que você faça com esse tal de adultério. Você tem que associar adultério. Na tua cabecinha, adultério igual um boi indo para o matadouro. É um quadro de dor. É um quadro horrível. Quem já esteve em um matadouro, quem já viu como é que se abate um boi, que o quadro é horrível. Então a Bíblia essa Bíblia é o cérebro de Deus, a mente de Cristo. São os pensamentos de Deus. É como Deus vê as coisas. Aleluia. Aqui na Bíblia, você tem que ler a Bíblia para fazer as associações certas. Porque talvez a Bíblia quer que você associe alguma área da tua vida à dor e você está associando ao prazer. Ou quer que você associe ao prazer e você está associando à dor. E as coisas não vão funcionar. Mas a Bíblia diz, olha, eu quero, meus filhos, que vocês associem o adultério a um quadro de dor. Então vocês nunca cometerão esse adultério. Porque você se afasta e procura evitar tudo aquilo que é um quadro de dor. Com o que eu quero que vocês associem? Quero que vocês associem com um boi indo para o matadouro. Quadro horrível. Agora, é você que tem que trabalhar isso. Não é varinha mágica, como dizia o pastor hoje pela manhã, não é varinha mágica, é você tem que ler a Bíblia, estudá-la, memorizá-la, usá-la. Amém. E ele diz mais, tem 3 animais aqui, tem o boi, o servo e a ave. 3 figuras. Olha bem. Num instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo, com C, não é servo com S de um homem, é como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, e como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Olha, a Bíblia pinta quadros de dor, para que você possa associá-los com o adultério. Não pode ser um quadro de prazer na tua mente, ou então você irá cometê-lo.
A preguiça. O dormir excessivamente. Teve um sobrinho meu, não vou falar quem é, falou assim: tio, eu gostaria de ser um cachorro. Eu disse: fulano, um cachorro? Como assim? Ele disse: sim, porque o cachorro dorme o dia todo, e quando ele levanta, o dono diz: vai deitar, Jaguara. Isso é preguiça. Agora, na cabecinha dele, o dormir excessivamente está associado ao quê? Dor? Prazer, é prazeroso. E enquanto houver essa associação, ele vai continuar dormindo excessivamente. Esse é o problema que a mãe tem para acordar e levantar seu filho pela manhã. Mas olha como a Bíblia aqui em Provérbios 6 quer que você associe a preguiça ao quê? A um quadro de dor, não a um prazer. Provérbios 6, verso 9 ao 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Olha aqui, presta atenção, olha o quadro. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Olha o quadro. Um ladrão entrando na tua casa, pegando os teus pertences, aquelas coisas que você lutou e batalhou para comprar com tanto sacrifício, e ele vai e pega e rouba. Um ladrão. Esse é um quadro de dor. Ele diz: eu quero, diz Deus, a Bíblia diz, eu quero que você associe preguiça a um ladrão roubando a tua casa. A um quadro de dor, para você não ser preguiçoso. E continua. E a tua necessidade virá como um homem armado. Aí eu quero que você associe. Pinta esse quadro aqui, um homem armado, um homem apontando um revólver para ti. Não é um quadro tenso? Não é um quadro de dor? Não é um quadro complicado? Porque se você associar a dor à preguiça, você escapa do laço da preguiça. Se você associa o adultério à dor, você vai escapar do laço do adultério. Mas se essas coisas e outras coisas estiverem associadas a alguma espécie de prazer, você não larga aquilo. Mas você tem que trabalhar essa libertação. É como Paulo disse assim, como que eles trabalhem na sua salvação. Como é a expressão? Trabalhem na sua salvação com tremor e tremor, né? Não é esperar, operai. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Quer dizer, você vai fazendo a sua parte, a parte que te compete. Mas você tem que fazê-lo pela Bíblia. Olha, se você fizer a associação certa, Paulo diz, você irá se transformar, teu corpo vai se transformar em um corpo saudável. Tua vida espiritual vai se transformar em uma vida saudável. Teus relacionamentos vão se tornar algo saudável. Nós falávamos, por exemplo, sem querer, muitas vezes a mãe cria uma associação errada. O filho está fazendo alguma coisa errada e ela xinga o filho e diz: vai lá no quarto e ajoelha e vai orar, que tu precisa é oração. Boas intenções, irmã, só que você está criando as associações erradas, porque na cabecinha da criança, oração igual castigo. Depois, quando ele ficar maiorzinho, quero ver você fazer ele achar prazer na oração. Desde pequeno, ele começa a associar a oração à dor. Oração igual alguma espécie de castigo. Castiga de outro jeito.
Senão você vai criar a associação errada na cabeça da criança. Compreende? Às vezes, por exemplo, o dízimo está associado na cabeça de alguns à dor. Por isso não são dizimistas. Pois dizem, não, com esse dinheiro eu poderia completar meu aluguel, com esse dinheiro poderia pagar minha fatura de água, com esse dinheiro poderia fazer isso e aquilo. Dor. E enquanto houver essa associação, dízimo igual dor, você não vai ser um dizimista. Ou vai ser assim, dizima um mês, um ano não dizima, aí começam os problemas financeiros, aí você tem a cara de pau de dizer assim, eu não estou entendendo, pastor, eu sou um dizimista. Não é. Não é, só porque você dizimou uma vez na vida, isso não te faz um dizimista. É porque você tem que mudar. Qual a associação certa para o dízimo? Pega Malaquias 3. Associa o dízimo ao prazer. Dízimo igual, abrirei as janelas dos céus, derramarei bênção sobre vós até que superabunde. Até que vocês não tenham espaço onde colocar tantas bênçãos. Vão repreender o devorador. Olha que quadro. Mas enquanto não mudar a associação aí, no teu coração, na tua mente, você vai achar a coisa mais difícil do mundo, dizimar. Então, por isso, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que procurar. A Bíblia não é só para fazer estudos, conhecer. Você tem que ler a Bíblia para achar os quadros certos, para as associações certas, para uma vida de vitória. Amém? Amém? E se você, preste atenção, se você não está fazendo alguma coisa, é porque seu cérebro, sua mente, associa mais dor do que prazer ao ato de fazer essa coisa. Trabalha isso, muda isso. Comece a olhar o outro lado. O irmão Branham ensina isso, parece que em Perguntas e Respostas 3 ou 4, ele ensina isso. Tome o lado oposto. Pense nas vantagens de ser magro. Pense nas vantagens, a saúde. Comece a pensar nisso. Aí você aí criou um fiozinho. Mas aí você pensa de novo, já 2 fiozinhos, de repente você tem um cabo, de repente você começa a se entusiasmar, você vai no espelho, né, e diz, olha, eu me sinto bem, já dá para até usar uma gravatinha. Aí você começa a associar com o prazer, e aquilo começa a funcionar. As velhas raízes mundanas, elas têm que serem substituídas. Lembra da Nelly Sanders? Aquela bailarina que ganhava muitos troféus, o Mombrano fala sobre ela. Ela passou pela rua, olha como acontece. Ouviu aquela música e associou, ligou. A mente dela, porque nossa mente é assim, parece que nossos pensamentos têm uns ganchinhos assim, não é? Você está aqui, de repente lembra do papel, o papel, de repente você está pensando numa caneta, porque associou caneta com papel, de repente está com fulano que usava esse tipo de caneta, de repente está pensando na esposa desse fulano que é muito amigo. Você começa com papel, termina, sei lá onde, vai lá longe, por causa dessas associações que o cérebro vai fazendo. E quando ela passou por aquela calçada, ela ouviu uma música e voltou lá no passado. Ali ela caiu. É porque ela fez a associação errada. Ela se emocionou. Ela pensou nos troféus. Está vendo como a gente é mais emotivo vai mais pela emoção do que pelo intelecto? Só que o intelecto dela, a emoção, ela ficou presa. Ela fez a associação errada. Lembrou dos troféus, da fama, dos bons momentos quando ela dançava no mundo, fez a associação errada, despertou aquela emoção, entrou naquele estado emocional,
Só que o intelecto quis dar uma de crente. E disse assim: aí eu vou entrar lá, mas para falar de Jesus para os meus antigos amigos. O que você acha que aconteceu? Caiu. Quando ela foi ver, estava dançando nos braços de alguém por lá. Quando ela voltou em si, que desespero. Correu lá na casa do irmão Brana, o irmão Brana orou por ela, saiu um morcego enorme dela. Não pense que o capeta não está por trás dessas associações erradas. Tem morcego aí. O diabo aproveita. É a velha história. Meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Ele não sabe como as coisas funcionam. É como se você tivesse ali um celular e você só sabe ligar e desligar. E olha a quantidade de recursos. Nós não conhecemos nem a 10ª parte do que esta Bíblia é, do que o Espírito Santo é, do que o reino de Deus é. Ele é muito maior do que nós pensamos. Não temos por que viver vidas arrastadas, fracassadas, erradas. Nós podemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nós podemos mudar o quadro. Aleluia! Eu acredito, sabe? Perguntaram para aquele Miguel Ângelo: qual o segredo? Como é que você consegue obras de arte tão fascinantes? Ele diz: é porque eu vejo o anjo dentro do mármore e vou para libertá-lo. Sabe o que eu disse para os jovens hoje? Diz: vocês são anjos. João disse assim: escrevo a vós jovens porque sois fortes e vencedores, tens vencido o maligno. Isso é o que cada jovem aqui na igreja é, mas alguns estão dentro do mármore. Mas esses estudos, ensinamentos, Deus, a palavra irá tirá-los do mármore, para que eles possam se sentirem vencedores. Amém. E fortes. Amém. Jovens, não há nenhum pecado, nenhuma coisa errada na vida de vocês que vocês não possam vencer. Não existe! Amém. Ou o pecado então é maior do que Deus? Eu não posso admitir isso. O pecado tem mais poder do que a palavra? Não, Deus é maior, a palavra é maior, o Espírito Santo é maior. E você, meu amigo, se o diabo colocou isso na tua cabeça, que você tem que manter esse pecadinho aí, porque não tem jeito, porque você já tentou inúmeras vezes, sempre cai no mesmo buraco, é mentira. Eu quero que você associe hoje, no teu coração, na tua mente, para a tua transformação, para a tua vitória. Amém. Que você associe da seguinte forma: é possível que você vença esse pecado. É possível viver em santidade, sim. É possível. Você pode se libertar, você não tem que viver essa vida de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Não precisa. Trabalhe essa fraqueza. Consiga as associações certas. Associe esse pecado com coisa ruim, com coisa que não vale a pena. Então você vai evitá-lo. E associe a pureza, a santidade, a coisas boas, certas. E você vai amar a santidade e viver em santidade. Mas é como você interpreta. Não é o que te acontece o problema não é o problema. Eu finalizo com isso aqui. O problema não é o problema é a interpretação que você dá ao que te acontece. Um homem tem um acidente e vai parar numa cadeira de rodas. É o fim ou é o começo? Depende como ele interpreta. Ele pode interpretar aquele acontecimento como: é o fim da minha vida, não presto, não vou valer mais nada, vou depender da minha esposa para tudo, eu não tenho mais razão para viver. Já o outro diz: não, desperta algo nele, se torna um pioneiro,
em certas coisas, né? E planejamentos e a criatividade para ajudar pessoas que estão na mesma condição dele. E ali iniciou um propósito de vida para aquela pessoa. É como você interpreta. Não é o que te acontece. Quando os apóstolos foram açoitados em Atos 5, 40 e 41, eles poderiam interpretar assim: por que Deus nos abandonou? E a gente está fazendo a obra dele, e não sei o quê, e aí a gente foi açoitado, coisa. Mas eles quiseram associar aquilo com uma coisa prazerosa. Graças a Deus, fomos tidos por dignos de ser açoitados pelo bendito nome do Senhor Jesus Cristo. É como você interpreta. O problema não é o problema, é a interpretação que você dá do problema. Esse é o verdadeiro problema. Por que uma mulher, é difícil para uma mulher abandonar as suas vestes mundanas, sumárias, seu short, sua saia curta? Por quê? Porque dentro dela, ela associa aquelas roupas a alguma espécie de prazer. Os homens vão olhar para mim, eu vou chamar a atenção, eu fico mais sensual assim. Lá no fundo, roupas sumárias, shorts e coisas igual, alguma espécie de prazer ou satisfação. Enquanto houver essa associação, ela não larga o short, ela não deixa de lado essas roupas erradas. Mas quando ela vem para a Bíblia, para fazer a associação certa, e ela entende, ela vai para a mensagem e lê o irmão Branham dizendo assim: você será responsável por despertar a cobiça de muitos homens, e você aparecerá com milhares e milhares de adultérios. O irmão Branham diz assim, ela poderia dizer: não, mas nunca traí meu marido na vida. Sempre, ele falou assim, fisicamente. Nunca traiu. Mas haverá uma lista enorme naquele dia, de um adultério que você cometeu no açougue. No açougue? Foi. Na prateleira tal do mercado, lá no mercado tal, 17.572 adultérios. Tudo isso, mas como é que eu nunca fiz? Fez, porque você apareceu lá para empurrar o carrinho do mercado de shortzinho. Você vê que há um prazer, lugar mais prazeroso para a mulher não tem, pelo menos lá em Brasília, que eles respeitam mais a faixa de pedestre, né? Agora com esses jogos que estão vindo, estão tentando educar outros estados, né? Mas lá é assim, é sagrado faixa de pedestre. É o lugar mais prazeroso para a mulher mundana. Todos os carros param, freiam e olha lá. É prazeroso demais para elas. Enquanto houver essa associação, ela não vai se desfazer dessas roupas. Mas quando ela associar a uma coisa ruim, como é o adultério, a sua condenação, uma coisa tão horrível como o adultério, então ela vai se desfazer daquelas roupas, porque agora uma nova associação opera dentro dela, a palavra de Deus. O cabelo, por que ela corta o cabelo? De alguma forma está associado ao adoro, ao prazer. Eu não aguento essas forquilhas. Estas forquilhas e não sei mais o quê. Tinha irmãs que assim, não pode cortar, né? A Bíblia diz que não pode cortar, mas queimar não fala nada, né? Que criatividade para fazer coisa errada, impressionante. Ela é tão ligada emocionalmente àquela coisa errada, que ela procura uma forma. Por que não sermos criativos para o bem? Por que não sermos criativos para a santificação? Por que você não acha um jeitinho para se santificar mais? Não é? É uma coisa tão séria. Enquanto, porque a mulher do mundo é assim, porque cabelo curto, sabe, fica melhor para lavar o cabelo, fica mais prático, né?
Enquanto houver essa associação, agora quando a mulher vem para a mensagem, vem para a Bíblia, e entende que quando ela corta seu cabelo, ela está fazendo uma coisa tão horrível, essa associação de cabelo curto ou cortado, igual, uma coisa horrível, ela desonra o seu próprio marido, e se ela não é casada, diz o profeta, ela desonra diretamente a Cristo. E eu vou te falar uma coisa, no meu entendimento, uma das mais terríveis pragas da grande tribulação é aquela dos gafanhotos. São 200 milhões de demônios, diz o profeta, que serão soltos na grande tribulação. Essa praga, a grande tribulação, dura 3 anos e meio. Só essa praga dura 5 meses, quase meio ano. E diz a Bíblia que aqueles gafanhotos tinham cabelos como cabelos de mulher, compridos. Sabe o que o irmão Brana diz? Por que a Bíblia, você já pensou por que a Bíblia dá esse detalhe? Cabelos compridos como cabelos de mulher. Por que esse detalhe descreve a couraça deles, os dentes dele, tanta coisa, e diz assim, e tinham cabelos longos como cabelo de mulher? O irmão Brando diz, você já reparou por que a Bíblia dá esse detalhe? Porque esses demônios que serão soltos, 200 milhões, na grande tribulação, eles virão para atormentar as mulheres que cortaram os seus cabelos. Aí fala para mim que cortar o cabelo não tem nada a ver. Olha, no natural, a força de Sansão estava ligada ao cabelo. No natural. Quando ele cortou o cabelo, foi embora a força natural dele. E quando você corta o seu cabelo, vai embora a força espiritual. Exatamente. Olha bem, a lembrança do pastor. A Bíblia diz que quando ele cortou o cabelo, diz, e Deus se afastou dele. O que você acha que acontece com você, irmã? Está me apavorando. É tudo que eu quero. Para que você faça uma associação que é uma coisa ruim, que não presta, que Deus não gosta, que vai tirar Deus da tua vida, porque se houver essa associação, você não vai cortar. E outra, a Bíblia diz, ele nem viu que Deus saiu, nem percebeu. Ele diz assim, a Bíblia diz que ele pensou desse jeito, sairei como das outras vezes. E não sabia, olha como a Bíblia diz, e ele não sabia, Juízes 16, 20 diz isso, e ele não sabia que o Senhor já tinha se afastado dele. O Espírito Santo vai embora da tua vida e tu nem fica sabendo. Então não diga para mim que cortar o cabelo não faz mal, não tem importância, faz que aquele papagaio, né, que estava sendo comido pela raposa. Só a única coisa que ele sabia falar é isso, não faz mal, não tem importância. Um dia a gaiola ficou aberta e a raposa chegou e estava comendo, coitado. E ele só sabia dizer assim, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. Tem sim. Você tem que pegar esta Bíblia para fazer as associações certas. Foco. Você já ouviu falar de dismorfia? Tem anorexia, bulimia e essa tal de dismorfia. Sabe o que é dismorfia? Dismorfia é o seguinte, é quando uma pessoa concentra todo o seu ódio em uma parte do seu corpo que ela acha que está torta ou alguma coisa ali, que não é perfeita, e ela foca naquilo e se deprime. Ela é uma mulher de 1,70 m, aí ela tem o nariz assim, ó, um pouquinho assim, torto por lá, coisinha de nada. Ela é uma mulher de 1,70 m, ela tem olhos bonitos, ela tem um sorriso maravilhoso, mas ela só enxerga o nariz, que está um pouquinho torto. Dismorfia se chama isso. E ela concentra todo o seu ódio ali. E esquece do demais. Dá uma mensagem tremenda essa tal de dismorfia, porque às vezes nós fazemos isso. Parece que o diabo consegue que você olhe só o que você não tem, dá uma dismorfia espiritual. Aí você começa a se deprimir, porque eu não tenho um carro zero, mas tenho um carrinho.
mas ali tem um prato de comida, mas você não enxerga nada disso. Tem um tênis, tem um sapato, tem emprego, tem um lar abençoado, mas você não enxerga nada. Você fica ali focando num detalhezinho e concentra todo o seu foco ali e começa a se deprimir. Não sei se vale a pena. Dismorfia. Irmão, está entregue a mensagem, depois você pega a gravação para ouvir de novo, mas se você começar a trabalhar e a procurar na Bíblia as associações certas, você vai se transformar. Olha, eu vou repetir de novo, isso aí é o diabo que colocou na tua cabeça que não há como mudar essa área aí. Tem como mudar sim, Senhor, tem. É o diabo que está colocando isso na tua cabeça. Olha, se você trabalhar com a palavra de Deus, meu amigo, a palavra de Deus é muito poderosa. Não interessa onde o pecado esteja, a Bíblia diz que ela tem um poder de penetração tão grande, junta as medulas, a divisão do espírito da alma, ela penetra qualquer lugar onde estiver coisa errada, ela tem poder para penetrar. Quando vier aquela imagem daquela mulher, e aquele desejo de adultério, combata isso, faça uma associação para resistir a essa coisa. Imagina um boi, por que um boi? Sei lá por que um boi, se Deus falou boi, usa o boi. Aí você vai estar resistindo com a palavra, com a simbologia da palavra. Não tente ser mais esperto do que Deus, não. Eu vou imaginar um cachorro sendo atropelado. Não, usa o boi. Porque se Deus falar boi, usa o boi. Falou servo, usa o servo. Imagina, usa esse quadro para associar esse adultério a um quadro de dor, a uma coisa ruim. E depois diz para mim que não funciona. Vai funcionar, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus funciona. Trabalha essa tua fraqueza. Pastor, eu tenho um problema assim. Isso aqui há muitos anos eu venho lutando contra esse hábito horrível. E não sei o que. Começa a trabalhar agora. Começa a fazer associa isso com algo ruim. Começa a olhar o lado negativo dessa coisa que te derruba. Põe tudo que não presta em cima daquilo ali. E começa a imaginar, começa a associar, a santidade, quadros bíblicos. E você vai ver que a transformação, a mudança começa a acontecer. Eu te entreguei uma chave fantástica nas mãos. Se você praticar, você vai ver a mudança. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu creio que cada um aqui sabe aonde está o seu elo fraco, e hoje você sabe como você pode abordar isto e vencer essa situação. É como ouvimos, fazer essa associação, essa ligação. Quando você vê o arco-íris, você se associa ele a quê? Ao pacto que Deus disse que nunca mais destruiria a terra com água, não é isso? Quando Deus disse para Abraão, Abraão, eu te darei um filho. E passou anos e anos e nada de filho. Ele disse, Senhor, Deus disse, sai lá fora, olha as estrelas. Quando você vê as estrelas, você lembra de Abraão, não lembra? E quando ele olhava, ele dizia, assim será a minha descendência. Deus prometeu, ele se fortaleceu nesta associação, fortaleceu na fé. Então você busca associar as coisas que aumenta, fortaleça a tua fé, o teu nível espiritual. Não associe a sua vida, se você já tem uma certa debilidade,
Por que associar a pessoas fracas, murmuradoras, pessoas a um ambiente que mais vai sugar a tua pouca energia? Por isso, associa, eu vou à casa de Deus, hoje é quarta-feira, eu vou orar com os irmãos, é segunda-feira, eu vou buscar a palavra. E disse o irmão Brana a respeito do seu primeiro pastor, que uma coisa que o irmão Brana aprendeu é que a Bíblia tem a resposta para toda área de nossas vidas. Ela tem a resposta. Para os lares, para as famílias. Agora, se a mulher associa, ou o homem associa o seu lar como acabado, como terminado, quer dizer, não tem mais recurso, então, como que é? Dismorfia, é? Dismorfia. Quer dizer, olha só nesse ponto aí, e não vê os lados positivos, isso leva cada vez mais a pessoa caindo. Alguém certa vez disse ao irmão Brana, quero falar contigo. O irmão Brana evitou aquela pessoa porque sabia o que era. E a pessoa se colocou na frente e disse, a respeito de sua família. Ele disse, eu estava destinado a passar por isso. Se eu for olhar para esse quadro, eu vou cair. Existem certas áreas que, se você olhar com negativismo, olhar com pessimismo, olhar como eu não dou conta, não posso, na verdade você nunca vai sair dessa dismorfia, né? Nunca vai sair dessa situação. Mas associa as coisas edificantes, associa a Deus, a Bíblia. A mentira. Desculpa, eu não estou pregando em cima, mas vamos... É um culto diferente. A mentira. Eu associo a mentira a quê? A filho do diabo. Jesus diz, quem mente é filho de Deus, é isso? Eu associo mentira a filho do diabo. Mentiu. Eu tenho mais raiva da mentira, do mentiroso do que do próprio pai dele. Entende? É verdade, meu Elvira. Então, veja, a mentira. Jesus disse, vou repetir o que disse o pastor. Jesus disse, quem olhar por uma mulher cobiçando-a já adulterou com ela. Agora veja, por que você veste roupas transparentes, apertadas, a coisa aí no limite? É como ouvimos, é uma forma de prazer. Mas liga isso, vestes indecentes, para uma cristã indecente, para o mundo é até antiquada. Vestes indecentes, associa adultério. Adultério associa inferno, que lá não entra adúlteros. Associe a isso, irmã. Vai ver se você não vai ter vontade de mudar o teu guarda-roupa. Meu irmão, vai... Associe esta beleza, que às vezes quer ser um galã, associa ao diabo que é belo, para atrair atenção também. E nós temos uma grande associação. A obediência leva o quê? Fidelidade à palavra, tudo leva ao quê? Céu, eternidade. Desobediência leva o quê? Inferno. Associa isto. Associa vida eterna. Jesus diz, quem salvar a sua vida, perder-se-á. Quem se perder, salvar-se-á. Quer dizer, quem quer aproveitar a coisa aqui, vai perder. Por quanto tempo você aproveita aqui? 50 anos, 30 anos, 60? 60 já riscou o palito de fósforo, né? Já queimou? 60? Vai perder uma vida eterna. Olha bem, uma vida sem fim. Agora, você se perde aqui. Por que querer ser bonita, moderna e um chamariz? Moderno e querer ser
como disse o fulano, o cara, né? Vai terminar o quê? Perder a eternidade. E é o maior negócio que se pode fazer é trocar esse tempo, 20, 30, 50, 80 anos, por uma eternidade, uma coisa sem fim. Quando você faz esta associação, aí você tem força para renunciar, para mudar as coisas, e como vimos Paulo dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, saia desses pensamentos viciosos que só lhe deixa patinando na vida espiritual. Enquanto não mudar a maneira de ver as coisas, não muda as coisas. Quando alguém te zombar, criticar de ti, associe o que diz Jesus em Mateus 5. Alegrai-vos e regozijai-vos quando disserem mal contra vós, caluniarem, papapá e assim por diante. Não é ficar com raiva, brabo e partir para a briga. Então, veja, comece a fazer associações para a sua vida. Primeiro, admita, a primeira coisa é aqui, admitir que você tem esta ou aquela área que precisa ser vigiada, esses elos débeis. Pessoa tem que admitir, como dizíamos hoje, igual o alcoólatra. A coisa mais difícil é um alcoólatra, mesmo inchado, admitir que ele é um alcoólatra, um dependente da bebida. Se não bebe, chega treme. Mas o dia que ele admite, ele busca ajuda. E por que a igreja patinamos em tantas coisas? Por quê? É porque não busca renovar a sua mente, fica com aquela ideia e dando murro em ponta de faca e tentando levar adiante, vendo que a coisa só piora, só piora. Gente, pelo fruto se conhece. Os resultados você vai ver se isso está trazendo benefício ou não. Creio que Deus tem nos falado esta noite, e eu creio que você deve, como ouvimos, saber que a Bíblia tem a resposta para todas as áreas, e você deva ler sempre a Escritura, e como diz o irmão Brana, que ele estava sempre lendo a Bíblia e buscando estas associações. Uma das associações que o profeta, por certo, ele olhou, foi a fidelidade, a sinceridade daqueles homens que serviram a Deus e foram bem-sucedidos. Você vê isso em muitos exemplos dentro da história dos reis de Israel, a nação de Israel. É a Bíblia para nós, em forma de história, mas para fazermos estas associações. E pessoas que começaram do nada e terminaram tendo grandes nomes, grandes posições, e pessoas que já nasceram em posições privilegiadas, por não buscar ligar a sua vida às promessas de Deus, terminar em fracassos, em derrotas. É a Bíblia, em muitas formas. Amém? Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, queremos lhe agradecer por termos o privilégio de estarmos perante Ti e Te cultuar com nossos hinos, com nossa atenção, ouvindo, Senhor, a palavra, aquilo que nos ajuda, que nos fortalece, que nos leva pelo caminho da vitória. Ó Deus, que seja um marco na vida dos Teus filhos e Tuas filhas, para que eles possam, ó Deus, terem uma vida de vitória. Eu creio que o Senhor está respondendo às orações do Teu povo que clama e pede, ó Deus, a Ti, por mais graça, pela vitória na vida espiritual.
Leve cada um em paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.